colunistas aqui do programa, a Mirlane Valadão e a Adelaide de Deus. Boa tarde, meninas. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Olha, hoje o podcast tá especial, né? Ô, Mirlane, chega um pouquinho pra frente. Isso, aí tá ótimo. Beleza, isso aí. Ó, então já estamos começando o podcast. Hoje nós vamos falar sobre as novas emoções do filme Divertidamente 2, né? Isso. Que são, me lembra aí, menina, eu notei aqui, peraí, isso não esqueço. Cadê as novas emoções, Ricardo? São a ansiedade, o tédio, a vergonha e a inveja. Isso. A gente podia falar também da alegria, né? Claro. Hoje é um dia alegre, estamos falando de alegria o dia Esse é um inteiro. sábado gostoso. Ela já sabe, ó, é um sábado gostoso. Até o Ricardo estava comentando com Ah. as duas nos bastidores que o bacana desse filme, que a princípio seria um filme infantil. É. A gente levar as crianças ao cinema e tal, mas que a família tá se divertindo muito e tá levando muita família verdade. para ver, e a gente tá olhando para dentro da gente e construindo família também, Eu né? confesso Sim. pra vocês que os meninos queriam ir, a gente foi semana passada, né? Foi. A gente já tinha visto um. Aí eu falei assim, mas vou tirar um cochilo no cinema, eu não Ah, consegui. ele falou isso. Eu falei, acredita? mas o filme é sensacional. Sim. E a gente aprende. E não é interativo, Não é? assim, traz a família. Com certeza. Inclusive, no 1, né? Pra gente relembrar um pouquinho pra quem vai assistir o 2 e não pode assistir o 1 antes. As primeiras emoções que estavam sendo formadas ali, né? Eram raiva, medo, nojinho, tristeza e alegria. E alegria. E elas faziam parte ali da criação das ilhas. E uma das ilhas grandes ali da Riley era a família. Sim, né? verdade. Era amizade e família. Então é muito importante para a família ter esses momentos em comum, né? E, principalmente diante de uma obra-prima dessa. Eu gostei bastante também, sabe? Até para o desenvolvimento da Isso. É bacana demais. Nesse mundo louco que a gente tá, a gente levar a família pra um lugar que a gente vai ver alguma coisa que tem valores Sim. familiares, né? Coisas boas pra família. Você não tem que ficar com os dedos ali, né? Ai, meu Deus, isso Será não pode. que vai aparecer alguma coisa que não pode, né, pra criança e tal? Agora, tá todo mundo querendo saber. A gente, então, vamos falar da... O que vocês querem falar primeiro? Eu quero falar de tudo. Vamos falar o quê? Do vergonha. Vergonha. Porque os jovens são muito envergonhados. Tem gente também que tem um pouco mais de idade também que tem vergonha, né? Sim. Eu acredito, eu acho que a Adelaide concorda comigo, que primeiro a gente tem que dar um panorama, assim, né? Do porquê que tem as emoções. Boa, né? Boa. Pra depois a gente entrar nelas. Aham. Então, as emoções, elas são uma bênção que Deus concedeu pra gente, porque elas norteiam a gente. Né? Elas têm, cada uma delas tem uma função. Aham. Então, nos filmes, a gente pode ver que, às vezes, a gente não quer sentir tristeza, mas ela é necessária. Né? O nojo, Verdade. por exemplo, ele muitas vezes nos salva, nos livra de coisas. Quando você estuda o comportamento alimentar, você vê isso. Aham. Que, por exemplo, alimentos já esverdeados, uma banana cheia de coisa verde por cima, você olha e fala, a zoada ali, não é muito bom não, né? Não é mesmo alerta, você tá com Um nojo, mas alerta. se você comer, pode Pode né, não fazer fazer- mal, até matar a Verdade. pessoa, dependendo do que. Isso. Então, cada um tem a sua função ali. E aí, elas vão formando a nossa personalidade, como a Adelaide falou, né? Elas vão nos ajudando a formar a nossa personalidade. E é muito importante essa presença dos pais, né? Nessa primeira parte, principalmente do Divertidamente 1, mostra que a família ela vai ser ali o intérprete das emoções para os filhos. Então, os pais precisam saber muito bem das suas emoções para conseguir interpretar para os filhos. E ensinar eles a lidar com isso, sabe? Então, os pais que estiverem ouvindo agora vão aprender um pouquinho com a gente, né, Adelaide? Se Deus quiser. Isso é bacana de falar porque fala isso bem melhor do que eu, claro. Como pai, né? Eu vejo isso no dia a dia. Os filhos são reflexos do que a gente faz, do que a gente pensa e como que a gente age. Vou falar de questão de até alimentar. Antes eu era mais, né? Era um pouquinho mais, né? O dobro. Eu era mais cheinho. Eu só comia porcaria. Meus meninos também só comiam porcaria. Não bebi água. Não bebi água, só bebia Coca-Cola. Eu, graças a Deus, consegui me livrar. Tem 6 meses que eu não bebo Coca-Cola. Olha. E aí, assim, eu comecei a comer comida mais saudável, fruta e tal. Os meninos lá em casa também estão comendo fruta, porque o pai está fazendo. Então, quanto melhor nós, como pais, soubermos lidar com as nossas emoções, os nossos, conseguir cuidar deles. E o que Mas- Mirlane e Adelaide falam sempre, a gente também apresentar pro filho
Sim. Apresentar, porque às vezes ele nem conhece, né? Sim, E uma coisa até, Mirlane, você não estava aqui, foi numa coluna com a doutora Adelaide. Demais. Todas as emoções têm um fundamento e tem uma importância. A gente estava falando sobre orgulho, eu falei, não tem nada de bom nisso não. E ela mostrou uma pitadinha Foi um de aprendizado. orgulho de um lado, num aspecto positivo, né? Uhum. Então, assim, a gente vai falar sobre todas aqui, que é possível a gente argumentar. Eu queria que vocês falassem. E só complementar isso aí que você falou, Nina, achei sensacional. Por quê? Porque se eu como pai, né? Eu souber lidar com as minhas emoções, eu vou saber que o meu filho tem que passar por aquilo para crescer. Igual você falou aí, né? Não é por aí? Sim. Para ensinar, né? Porque se você não sabe lidar, vamos pensar aqui, com o tédio, você não vai conseguir passar para a criança a importância do tédio. Porque o tédio também tem a importância. Sem o tédio, a gente não conseguiria ser criativo. E é o que a gente tem visto aí, né? Essa exposição exacerbada a telas tem de um lado, assim, tirado o tédio das crianças, mas também acaba entediando. Em parte, Né, bem porque complexo. Tanto que no filme o tédio tá considerado. Nem levanta pra ir na mesinha, né? Verdade. Eu gostaria de ter tédio todo dia. Pois é, Eu mas adoro o tédio. Tédio é top. talvez é isso, assim, talvez tenha tirado das crianças o ócio, né? Ah. Porque tem um tédio que tem no ócio, e que esse tédio do ócio, ele acaba levando a gente para a criatividade. E, ó, tem coisa boa aí. Sim, porque a criança ali, quando ela tá ociosa, ela vai inventar, né? E aí ela vai estar trabalhando um monte de coisa. Sim. Realmente. E pensando nisso que você falou, Ricardo, do orgulho, né? Que a Adelaide trouxe. Nas cenas ali do filme, a Hailey, ela traz um pouquinho disso, mas de uma forma que está sendo construída para ficar equilibrado, né? Porque o que é importante das emoções? É ela levar a gente para o domínio de si, né? Então a gente vê ali que é muito interessante, porque no as emoções, a alegria, a tristeza, elas tocam assim no teclado, né? Do computadorzinho lá, e flui tudo bem. Quando apita o botão lá da puberdade, um toquezinho já explode tudo, né? Então você vê que a criança passando para a adolescência, ela fica muito intensa, muito sensível, né? E aí a mãe vira escutando no controlezinho dela assim, eu sabia que esse momento ia chegar. E ela se preparou, ela já conhecia as emoções dela, se preparou. E aí pensando no orgulho, a Hailey tem hora que no sistema de crenças dela aparece, eu sou boa, né? Eu sei fazer, eu sou uma boa amiga. Isso é você ter um orgulho de si, né? Uma satisfação com quem você é, com essa emoção, as emoções, né, direcionadas para algo bom, né? Então, realmente tudo tem o seu lado bom, se a gente E que é um orgulho que não é para arrogância. Exatamente. É para validar a pessoa, né? Exato. Bacana demais. E no caso de a pessoa ser pouco medrosa, e muios passam timidez e medo ao mesmo tempo. No início da adolescência. Mas você está inventando a emoção do filme? Não! Mas eu entendi. Não, mas o medo tá ali também. Tô né? brincando. O medo, ele tá ali. Como Medo lidar tá com ali. esse começo na adolescência? Então, vamos começar. Ele falou Vamos. da vergonha, Ah, mas a é. gente Eu atropelei, perdão. Não, a gente deu tá uma batendo volta, papo. mas é isso Sabe mesmo. por quê? Hoje acho que eu não sou uma pessoa envergonhada, acho que não. Mas quando eu era jovem, principalmente na... Fala juventude, não que eu falo juventude, fica todo mundo me zoando falando que eu sou velho. Não fala juventude, não. Como é que fala? Qual que é a palavra? Vocês são Jovem, jovens. Então. Adolescência. Não, ó. mas jovem eu sou Galera jovem antiga. ainda. Eu tenho idade, mas eu sou jovem. Adolescência. Eu era muito envergonhado. Isso é muito comum na adolescência, né? Pois Por é. quê? Por quê? É comum, creio eu, por causa da competência. Como Sabe? assim? Porque talvez o adolescente ele não encontrou algum lugar ali que ele pode desempenhar uma competência. Quando a gente, eu amo conduzir adolescentes no processo terapêutico. Quando eu vou conversar com os pais e eu falo que eu gosto, né? Eles acontece adolescente, que adolescente tem esse negócio, né? No senso comum ali que adolescente é chato, mas não é.
Não, eles são top. Bacana demais. Isso, eu gosto muito de... Alguns ainda ficam taxando de aborrecência. Por que falam isso, gente? É o sistema de crenças dos pais. Né? Isso aí. Aí, ó, chega no ponto. É isso aí. Verdade. Mas aí a gente... O que eu trabalho com eles? Busco que faço com que eles encontrem alguma coisa que eles desempenham com competência. Uhum. Que seja, sei lá, arrumar a cama. Que tem alguns que não gostam de arrumar a cama. Então, começa aprendendo ali a arrumar a cama. E eu acho interessante que as meninas, principalmente, elas gostam... Eu levo elas para a questão de cozinhar, por exemplo. E aí, quando elas cozinham e fazem algum prato, né, ali que a família elogia e tal, isso é muito importante quando eles falam ali no senso de si. Né? E o senso de si, a gente estava falando das abordagens da psicologia, né, que a psicologia é bem ampla. Né? O senso de si, eu estava assistindo ao filme pensando assim, gente, senso de si, para mim, é a consciência. Né? Seria essa consciência de si que a gente fala, né? Viver conscientemente. Ali a gente tem a gente toca nesse senso de si e chega na questão da autoconsciência mesmo. Né? Somos só nós, seres humanos, que temos autoconsciência. Mas a vergonha, ela é vencida a partir disso. Assim, quando eu começo a perceber que tem alguém fora. Por exemplo, a pessoa ela tem dificuldade de apresentar um trabalho. Sim. Né? Quando ela entende que ela está ali apresentando um trabalho, ela está levando conhecimento que, geralmente nos trabalhos, né, só cada grupo tem o conhecimento de um tema, né, específico. Sim. Então, é ela que está levando aquele conhecimento para a sala, turma. Então, é sempre isso, assim, é um sair de si. Né, Mirlane? É o sair de si, olhar para fora, olhar para o outro, porque isso ajuda a vencer a timidez, vencer a vergonha. Eu estava meditando sobre... Gente, se eu estiver falando demais... É pra bater papo. Eu só não vou tirar meu sapato aqui, vai ficar com chulé, mas tô em casa aqui. É pra falar mesmo. Eu estava pensando nisso, né? Porque quando a primeira vez que eu vim aqui, apareceu dentro de mim a vergonha também, né? Porque assim, né? Não conhecia vocês. É comum, né? são diferentes. Então aparece dentro. Mas aí é o domínio disso. Eu consigo dominar, por quê? Porque eu estou aqui, eu estou levando o conhecimento para as outras pessoas, né? Tá tocando o coração, eu sempre falo, né? Abre o coração! Tá tocando o coração das pessoas, né? Tá levando conhecimento. Então, é por isso que eu tenho que eu saí da vergonha. Assim como você, eu também tinha muita vergonha. Eu tinha dificuldade de apresentar trabalho na escola, até na graduação. Da graduação, depois que eu saí, até da graduação. Mas aí já entra numa outra questão que era uma dificuldade minha com a autoridade, que veio lá da infância. Da questão como professores. Que aí seu sistema lá da infância. Um bullying que eu sofri com a professora e acabou me trazendo uma dificuldade com a autoridade. Então eu via, quando eu saí da graduação, que eu passei a ser, de certa forma, uma autoridade, aquela vergonha ela tendeu a diminuir. Entende? Só que quando eu estava em algum lugar que eu não era autoridade, havia uma outra autoridade, por exemplo, na supervisão como meu professor, eu percebi que tinha dificuldade ali. Entende? Então eu tive que trabalhar isso. A exposição ajuda a vencer. Sim. Né? Não, é sempre assim. A gente tem que, apesar do medo, apesar da vergonha, a gente tem que ir. Tem que encarar, né? Você está falando de vergonha, eu lembrei aqui. Quando eu era adolescente, sabe que eu tinha vergonha? No pátio da escola. O pessoal tá no pátio da escola, né? O pessoal não fica no canto e tal. Eu tinha vergonha de andar no meio. Sim. E todo mundo ficar me olhando. Olha só. Você acredita que eu tive vergonha, Ione? Olha só, hoje eu tô ficando... Não consigo imaginar Ricardo vergonhoso. Hoje eu tô um cara mais jovem sem vergonha. Não, sem vergonha no bom sentido. Claro. Olha, ai. Mas, gente, no caso da Riley, no filme, né? O que a Adelaide falou é muito importante. Essa parte de direcionar o adolescente para algo que ele vai se sentir capaz. No caso dela é o hockey, que desde pequenininha os pais conseguiram direcionar ela, ajudaram ela nisso, né? E ela também se percebeu gostando muito do hockey. Então você vê que a vontade dela de ser muito boa naquilo
né? Ela acordava 5 horas da manhã pra treinar, chegava antes de todas. Por um tempo ela ficou perdida ali, querendo ser melhor que os outros. Depois ela conseguiu se organizar, né? Pra enturmar, pra ser tão boa quanto. Você falou uma coisa que faz me lembrar. Os filhos da gente, você vai perceber que ela é mãe recentemente, mas à medida que eles vão se identificando, né? O Xande pro lado da música, Olha, né? Então, assim, quando ele tá podendo usar mais tocar e cantar, aí aquele dia tá perfeito pra ele. Pois é. O Arthur, o dia que tem a aula da educação física ou a oportunidade do futebol, ele se identifica naquele ponto. Exatamente. E aí, eles se empenham mais, né, naquele dia, naquela atividade, né? E só antes da gente continuar, ô Iona, apresenta a nossa convidada, que tá todo mundo vendo ela no YouTube aí. Ah, já tá aparecendo. Desculpa, Letícia. Apresenta a nossa convidada. Letícia é nossa convidada aqui. Tá aqui Ela hoje, tá visitando o Portal da Conversa. Seja Isso aí, bem-vinda. dá um tchau aí, ó, tá lá. Oi, Isso gente, aí. muito prazer. A gente fica tão imersa que a gente até esquece, perdão. Aí, viu, você não problema. acompanhou o YouTube, você tá perdendo, tem que ficar ligado no Portal da Conversa. Mas fala aí, menina, por favor. O que você falou, Ione, traz pra gente a percepção aí da alegria tomando a frente, né? A alegria, ela vem ali, ó. Ele vai ter um momento de ócio, como o TED ali, né? Como a Adelaide falou, quer saber? Eu vou tocar. E aí começa a vir a alegria tomando frente daquele computadorzinho dele ali. Boa observação. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês sobre isso. No filme, a gente vê que a alegria é como se fosse uma líder. Sim. E nas emoções também? Isso aí é real? É assim mesmo? A gente é chamado a alegria, né, Adelaide? Nós somos chamados a felicidade. Então, assim, a gente tem que entender o seguinte, que ser feliz não é não ter momentos de tristeza. Né? A tristeza vai chegar, a ansiedade vai chegar. Tem uma parte lá que eu não sei se vocês perceberam, mas tem a nostalgia que quer chegar ali e eu falo, peraí, nessa hora. Muito engraçado. Dona Elaine tá dando mesmo. Ai, mas eu não tô contando o que ela faz. Tem que assistir pra ver o que ela faz. Então, assim, Eu sei que ela gosta de rabanada. É gostoso saber dessas coisinhas, né? Dá vontade de assistir mais. Mas então, a gente percebe assim, que todos eles vão ter a sua função, mas quando a gente está vivendo possibilidade de ser alegre, você consegue ser você mesmo, assim, né? Você consegue... Mais solto, né? Mais solto, você consegue ver beleza na vida, né? Você consegue se aproximar mais da bondade, da verdade, né? Nós somos chamados a isso. Então, realmente, ela tem um papel fundamental dela ali. Mas você vê que até ela, quando está no controle absurdo, né? Se perde. Então, assim, a gente tem que ter momentos de alegria. A vida não é só alegria. Tem as outras coisas. Como lidar com isso tudo, né? Dosar as emoções. Uma coisa que eu queria comentar, Adelaide, eu também, se eu estiver falando muito, você me interrompe. Tá ótimo. Mas é que, quando você perguntou, Ricardo, assim, como fazer pra gente lidar com isso, né? Como que a criança, ela já... Até ela chegar ali nesse botãozinho vermelho que aparece da puberdade, ela já sabe um funcionamento ali. Eu sei que se eu fizer isso não é legal, se eu falar assim minha mãe não vai gostar, né? Se eu fizer isso com meus amigos eu não vou ser aceita no grupo. Quando chega a idade tempo ali da puberdade, essas coisas já não funcionam tão bem mais. Então ele não sabe como agir, né? Entendi. E aí esse não saber como agir deixa a pessoa com vergonha, né? Deixa a pessoa ansiosa. Tem uma fala... Sim, interessante que agora eu vou ter que terminar a frase. que o medo fala pra ansiedade. Nós estamos juntos no mesmo time. Né? Então a ansiedade e o medo, elas caminham juntas ali. É verdade. E aí, o próprio filme mostra isso pra gente, né? Que é preciso passar por isso tudo pra gente se reconhecer, pra gente voltar a ser nós mesmos. Então não tem uma receita de bolo. Como vencer? Né? Como fazer? Cada um vai ter a sua história sendo contada, né, Adelaide? Então vai encontrando ali, né? Cursos para lidar com isso. Mas os pais, voltando na questão dos pais, os pais são muito importantes, porque os pais, eles são como espelho mesmo. Então é eles que vão ajudando a criança ou adolescente a reconhecer que as emoções, elas são importantes serem nomeadas. Então, se eu não sei nomear uma emoção, por exemplo, eu não sei reconhecer até a inveja. Vamos falar da inveja. É bom falar dessas coisas, Adelaide. A inveja, ela é assim, é difícil você até reconhecer que é inveja. Sim, muito. A inveja tem um poema do vídeo que ele fala que a inveja ela tá nos porões, onde sol não alcança.
Então a inveja, ela tá bem escondidinha. No filme ela é mesmo, pequenininha, né? se você não tiver É consciência, né? Se você não tiver essa consciência de si, esse senso de si, né? Você não vai reconhecê-la. E aí ela pode acabar se tornando todas as emoções. Se eu não tenho um domínio da emoção, a emoção ela pode acabar tomando as rédeas da minha vida. E aí eu não vou estar ansiosa, eu vou ser uma pessoa ansiosa. Né? Eu vou me apresentar como uma pessoa ansiosa. É uma questão de linguagem que a gente tem que estar atento a isso. Eu posso estar ansiosa, mas eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu posso estar sentindo inveja em algum momento, mas eu não sou uma pessoa invejosa. Então, quando eu não tenho esse domínio de mim, eu posso acabar me tornando mesmo, demonstrando, né, para as outras pessoas que eu sou uma pessoa invejosa, e aí aquilo se tornar o meu caráter mesmo, né? Crença sobre si. Uma crença sobre si acaba sendo uma crença limitante. E no caso das crianças para a adolescência, vivenciar as emoções é muito importante. Não é? Eu vou falar de 2 pontos extremos. O luto e o nascimento de um irmãozinho, irmãzinha. São 2 emoções fortes, né? Uma negativa e uma positiva, mas que a criança também tem que vivenciar. E às vezes alguma família fica podando a criança de vivenciar aquilo, aí vai para a fase adulta, nunca passou. Coloca dentro Como de uma é que bolha, fica né? isso, né? Lá na frente. Aí chega para nós, né? Isso. No processo terapêutico. Eu vejo. Vai falando, né? Eu vejo isso. Olha, assim, quando chega a pessoa tem dificuldade em lidar com a perda, né? Do luto. Daí eu vou procurando ali na infância como que foi a relação dela com o luto. Muitas vezes essa criança ela não foi levada a um velório. Então é importante, porque às vezes a pessoa fica assim, os pais, eles pensam assim, eu vou proteger ela não precisa Já ouvi ter isso. contato com isso agora, mas é importante para que essa criança tenha contato. Se não estiver conseguindo trabalhar esse luto sozinho, né, procura uma ajuda, mas é importante levar, não deixa a criança de fora desses rituais. Eu já vi até, doutora, no caso da própria família privar a criança do luto de um pai ou de uma mãe. Não, vamos deixar aqui com a tia, com a madrinha. Põe o celular, distrai ele. Então, assim, como é que fica isso? Lá na frente, a conta vai chegar. Sim. E vem da nossa sociedade, né? Que é a Ana Cláudia, que é uma... fala muito. Ela fala que a nossa sociedade é uma sociedade esquizoide, que não consegue lidar muito com o sofrimento. Então, nesses momentos que é necessário o sofrimento, né? De uma perda, ele vai ser necessário. A sociedade, ela acaba cobrando, não só das crianças, cobra até dos adultos também, né? Tá demorando passar e tal. E cada um vai vivenciar aquilo de uma forma, né? A psicologia, ela traz as fases do luto. Mas assim, cada um vai vivenciar de uma forma. E por outro lado, da alegria, né? No nascimento de um novo membro na família. Ajudar essa criança a fazer os ajustes ali, como é que vai virar essa nova família, né? E o quanto é gostoso saber que você pode dividir. Esse momento da divisão é a maior multiplicação da vida da gente. Sim. É confuso, mas é verdade, né? Então, assim, chegam muitas coisas para essa criança viver como ela nunca tinha vivido e até traz mais leveza para a criança também. A gente pode perceber, quem for assistir o filme, quem já assistiu, né? Tem vários momentos que as emoções, elas se unem. Às vezes 2, às vezes 3. Porque até mesmo no nascimento de um filho, pode ser que uma criança viva um luto. Né? Porque o luto não é somente com a morte de alguém. Sim. O luto é com você perder uma coisa que era muito cara. Deixa de ser filho único. Um brinquedo, de repente. Quando eu engravidar de novo, tiver um próximo, se Deus quiser, né? Meu filho vai perder o lugar de primogênito. Se Deus quiser. Então, não sou mais esse aqui, né? O meu sobrinho mesmo, a gente observa que minha irmã tava lá em casa assim, João, tem que arrumar um quartinho pra você aqui na casa do seu vovô. Aí meu sobrinho, eu também, esse quarto vai ser de nós dois, né? Porque meu sobrinho foi único por 11 anos, né? Então, tem ali uma tristeza, tem ali um não saber como agir, né? Eu era o neto único, né? De uma família, então
o luto pode aparecer em conjunto com a alegria da família. Sim. Né? Por isso que a gente tem que conhecer muito bem as emoções. Porque às vezes a família não consegue perceber que a criança está tendo um luto. Né? Esse olhar atento, ele faz toda a diferença. Né? Inclusive, a atenção é esse porteiro que faz com que a gente perceba quais emoções que estão entrando, né? Estão saindo de nós. A gente tem que estar muito atento. É aquela frase, né? Não sei se vocês já decoraram. Eu decorei o Sábado Gostoso, Ricardo. Você decorou a minha frase? Não, com qual que é? Esteja presente no momento presente. Gostei Entendeu? desse. Então a gente tem que estar atento ao momento, né? A gente gosta muito de falar sobre isso também. Perceber as nossas emoções, que muitas vezes você nem sabe nomear, porque você tá sentindo muita coisa ao mesmo tempo. Tem cenas lá que a Riley tá assim. Todo mundo tá ali no controlezinho dela. Sim. E aí, qual que eu vou deixar dominar? E aqui, uma inveja. Vocês, no consultório de vocês, também identificam isso nas pessoas? Você fala na cara delas assim, tu trabalha com inveja, cuida da sua vida. Não, né? Não. Não é assim. É bonito o processo terapêutico, porque é um processo de descobertas. A gente descobre coisas boas, assim como a Riley. Descobre coisas boas, mas que temos, né? Mas que também temos as nossas misérias. Todos nós. Sem dúvida. E eu acho que o filme ele tá muito nesse sentido, assim, a menininha tá ali tentando se reconhecer no meio daquele caos, né? Então ela tem as crenças positivas de si, mas chega um momento que vai começar a perceber os aspectos negativos de si também que a gente tem. A gente não tem só coisas boas. Aí vem confrontando. E aí vem. E aí, assim, a pessoa saudável, ela vai conseguir equilibrar isso. Ela vai conseguir reconhecer o que tá ruim, o que tá precisando melhorar, né? Não vai se afundar. Às vezes a pessoa que não tá tão saudável, talvez não tenha uma ajuda, tanto dos pais quanto ela não vai conseguir lidar com aquilo. Vai acabar se tornando uma invejosa. Isso vai fazer parte do caráter dessa pessoa. A rede de apoio aí, no caso, também potencializa coisa boa e coisa ruim, né? Por exemplo, uma criança... mais pra ruim do que uma criança que chegou nesse momento que a Adelaide está falando, e aí ela identificou, por exemplo, nossa, eu acho que eu não sou boa no hockey ou rock, não sei o nome do esporte, não sei como é que fala. Aí a família vira e fala, nossa, não é mesmo não, você não sabe fazer nada disso. Olha o reforço na cabeça dessa criança. Ou então, você é muito boa, ou então, você precisa treinar que você está indo no caminho certo. Então, esses reforços positivos e negativos aí, a criança para a adolescência vai absorvendo isso, não é? A importância do esforço. Você me lembrou de uma pesquisa que eles realizaram. Eles pegaram 2 grupos de crianças e apresentaram o mesmo tipo de atividade. Era um quebra-cabeça. Então, para um grupo, eles elogiaram, falando que elas eram inteligentes. E para o outro grupo, eles elogiaram, parabéns, você foi esforçado. E aí, eles continuaram apresentando a atividade com o mesmo nível, ou a criança tinha a possibilidade de escolher uma atividade com um nível de dificuldade maior. E aí, as crianças que receberam o elogio, que parabéns, vocês são inteligentes, elas preferiram continuar no mesmo nível de dificuldade. E as crianças que receberam o elogio, né, parabéns, vocês dados e tal, elas tiveram maior interesse de ir para um nível de dificuldade maior. Se esforçar mais, porque elas viram ali. O que essa pesquisa traz para a gente, né? Esse experimento traz para a gente? A importância do elogio, mas o elogio do esforço da criança. E não o elogio, você é inteligente. Olha, pensando na linguagem de novo. Né? Você é inteligente. A criança, se ela vai pensar 2 vezes mesmo em ir para o próximo nível, porque ela pode perder esse elogio. Agora, quando é o elogio, parabéns, você foi esforçado, né? Parabéns pelo seu esforço, ela sabe que tem o esforço dela.
Entende? Então, E é fundamental fazer isso, né? Porque eu já ouvi algumas pessoas, eu também pensava desse jeito antes. Ah, você fica elogiando muito a criança e tal, aí fica passando muito na cabeça dele. Pô, mas a gente passa 90% do tempo falando mal. Ah, tá fazendo errado, não sei o que, peste, desgraça, não sei o que. Você tá plantando um monte de coisa ruim, tem que elogiar assim. Chegou, é igual, eu ouvi isso uma vez e eu comecei a praticar. Um menino chega com... meus termos são mais antigos, boletim. Não tem mais isso aí. As notas do colégio. Com aplicativo. Com aplicativo com a nota A do colégio. juventude. Isso, é. Com aplicativo. Aí, sei lá, 10 matérias. Aí, 9 estão com a nota máxima. Aí, uma está abaixo da média. O que normalmente a gente faz? Por que você tá com essa nota aqui? Em 10% E a gente da fala prova. na cabeça, a gente nem elogia pelas outras 9 notas que foram acima da média, tiraram um top, não sei o que. A gente olha sempre pro vermelho, olha sempre pro ruim. E aí, é uma coisa que eu aprendi. Não é pior, às vezes nem tá tão ruim, tá só na média ou um pouquinho acima da média, os outros foram 100%. Aí a pessoa vai lá e ataca aquela... E a gente vai plantando isso na cabeça da criança. Como é que você quer que a criança veja, ela traça uma meta pro bom se ela tá sempre pensando no ruim? Ela não vai pensar em ser boa, ela vai pensar em não ser ruim. Exato. É diferente, né? e a gente eu não sou boa o suficiente. É uma crença que fica ali na cabeça das pessoas, não só da criança, Vai pra vida adulta. vai para a vida adulta. E aí acaba que ela fica, tudo que ela faz, eu percebo isso no processo terapêutico. Tudo que a pessoa faz baseado nessa insuficiência dela, né? Nunca vai ser suficiente, entende? Ela sempre vai estar precisando mais. Aí a gente volta também na questão da competência, né? Ela precisa reconhecer que ela é competente, sim, mas não ir pro exagero, né? Talvez ela vai querer ser competente, mas aí a gente vai cair lá na soberba, né? Ninguém é bom em tudo. É muito interessante quando você vê uma pessoa que é muito boa em algo. Por exemplo, Michelangelo, ele era muito bom nas artes. Se ele quisesse ser bom em tudo, ele não seria ótimo nas artes. Com certeza. Uma coisa que acontece muito nessa crença aí do eu não sou boa o suficiente é a comparação, né? Principalmente agora que a gente tá no Insta, que todo mundo é muito bom ali. Não tem uma pessoa ruim, não tem pessoa pobre. Sim. Não tem pessoa com dor de barriga. Não tem. Ontem eu tava pensando nisso, na hora que eu saí do filme, eu saí tão empolgada, falei, gente, empolgação ali. A alegria tava à frente, né? Opa. E aí eu pensando, gente, mas depois, né, eu quero... Até tentei compartilhar um pouquinho disso, que junto ali da alegria também tinha outras emoções ali. Né? Eu tava sentindo dor, né? Eu tava emocionada pelas coisas que estavam acontecendo ali, né? Que diziam respeito só a mim. E acabei me perdendo aqui no que eu ia falar, gente, perdão. Várias emoções. Da comparação, né? Então a pessoa, ela olha ali pra aquela cena e fala, nossa, ela vai assistir o filme, quem que tá olhando o bebê dela? Eu não consigo fazer isso, tá vendo como é que minha vida é ruim, né? E aí a gente tende pra uma inveja, né? E a gente tende pra essa aí você fala lá, né? Cuide sua vida! Não pode falar. Não, assim, tem hora que a gente tem que dar um sacode, né, Adelaide? A Adelaide é a minha sacode, eu já fui paciente dela. Eu disse, que é isso, Adelaide? Um choque de realidade de vez em quando. E até mesmo nisso que a Adelaide tá falando bastante, de nomear as coisas. Se a gente não sabe dar nome para as coisas, a gente não sabe modificar. Verdade. Então a pessoa às vezes chega e fala, não, Milane, eu não consigo subir de cargo na empresa, fulano acabou de chegar, já subiu. Então assim, a pessoa tá triste pela conquista do outro, ela tá tendo inveja. Então a gente não precisa dizer assim, olha, você está sendo invejosa ou você é invejosa. Não. Eu acho que eu não seria um bom psicólogo. Ô fulano, vamos pensar nisso daí. Você pode, talvez você precise melhorar alguma competência ainda, que talvez ela já estava boa naquilo, vamos se alegrar por ela, né? E agora, quem sabe você pode aprender com ela algumas coisas? Então a gente vai ajudando ela a direcionar, né, Adelaide? Porque talvez ela não aprendeu isso em casa, não aprendeu com a rede de apoio, verdade. ela vai aprender com quem? Com o psicólogo. Nossa, você falou uma coisa que as pessoas julgam mesmo, né? A filha de uma amiga minha, ela o marido ganhou uma viagem do trabalho para a Europa. Ixi. Né? Não é qualquer empresa que dá uma viagem para a Europa, Sim. né? Morando em Belo Horizonte ou São Paulo. Tá. Aí, recém
um bebê igual você. Aí ela ficou, mas como é que eu vou fazer com o meu bebê? Não sei o que, não sei o que. A mãe e a sogra, pode ir que nós olhamos o seu bebê. Tem uma babá, mas as duas, rede de apoio lá todo dia com o bebê. Aí ela, mas Medo, medo. Aí ela, mas uma mãe não viaja sem o seu bebê? O que os outros vão pensar? Aí a sogra e a mãe, vai, porque é um presente pro seu marido. A esposa precisa celebrar esse momento. A esposa precisa apoiar esse momento. O seu filho tá com quem ama. Seu filho tá sendo bem cuidado. Mas foi com o coração muito partido, mas E vai foi. mesmo. Né? Aí é tipo isso aí. A gente também ter coragem de viver. Né? Porque assim, ela ficou alguns dias lá, voltou e o bebê tá bem, tá vivo, tá tranquilo, amado, igual a minha amiga falou assim, nem sentiu falta dele. Lógico que sentiu, claro, né? Mas assim, brincando, sabe? Que tudo é administrável. Né? Em termos de emoções, assim, foi bom pro casal, foi bom pros pais, foi bom pra criança, a criança enxergou as avós, o casal teve um momento só pra eles, isso é importante, né? isso. Demais pra seguir a família. Isso aí, mas agora vamos falar daquela emoção que ninguém tem. Ansiedade. Né? Mas antes de falar da ansiedade, deixa eu falar um recado aqui super importante. O podcast do Caramba tem um oferecimento do Cicobi Credimap, da Visão a Contabilidade, da Ótica Novo Mundo, do Box Mineiro Franquia, da Med Center Hospital Dia, do aplicativo Vai Mob, da Barbearia Garbo, da OAB de João Molevade aqui da região do Médio Piracicaba, da Patrícia Linhares Podóloga, da Casa de Bolo, do restaurante Buffalo Bill, da Locar Imóveis, da Clean Óleos Paolinelli e da Biju Mania. E por falar em Biju Mania, manda um WhatsApp aí que nós vamos dar prêmio no final do programa. Então vamos falar da ansiedade, coisa que ninguém tem hoje em dia, uma emoção tranquila, todo mundo sabe lidar com isso, né? Engraçado, no filme eu já tive crise de ansiedade, tudo que de ruim eu já tive já. E naquele momento do filme, naquele momento do filme que a ansiedade está doidona lá, tá aquele acelerado, tá aquele negócio, quando eu olhei aquilo ali, me lembrou, não tive o sentimento não, graças a Deus, mas me lembrou assim, aquilo ali parecia uma crise de ansiedade. Sim. A menina tá desesperada, com o coração apertado, que ela tava jogando, né, e tal, e eu me lembrei muito disso, né. A ansiedade é difícil de controlar, mas é excesso de futuro, né. Quando eu passei a fazer, repete a frase que você falou. Esteja presente no momento. Exatamente. Quando eu comecei a viver isso, comecei a me livrar dessa questão de ansiedade, sabe? Eu não posso dar spoiler, né, gente? Falando aqui, né? Mas tem uma cena bem depois dessa daí, que as pessoas têm que assistir até o fim, pra ver que a ansiedade ela é colocada pra relaxar. Você se lembra disso? Verdade. Eu lembrei da gente, Adelaide. A gente tem um divãzinho nos consultórios, né? É verdade. E a gente vai, senta aí, vamos você respira, toma um chazinho, calma. Né? Então, a ansiedade, ela... no momento em que ela sai de cena, ela dá espaço para os outros assumirem o controle, porque ela precisa sair de cena um pouquinho. Sim. Mas a ansiedade, ela não é ruim de todo, né? Atrás de mim, lá no cinema, tinha um casal, eu achei até interessante, não sei se eles são casados, se eles têm filhos, né? Mas o rapaz perguntou pra moça assim, uai, mas então a ansiedade é boa? É saudável? E a moça fez assim, e eu tava sozinha e consegui escutar assim atrás, né? Ela vai ter a função dela, né? Por exemplo, ela nos ajuda muito na previsibilidade, né? Pra gente ter uma ideia do que pode ou não acontecer. Sim. Né? Então, isso é bom. Isso é bom, né? Isso Planejamento, tal, Claro. antecipação. Até nas pequenas coisas, por exemplo, se eu vou atravessar a rua aqui, eu tenho que estar atenta, Claro. né? Eu tenho que ter um medinho, né? Eu tenho que me prever ali da distância do carro. Isso tudo tem a ver com a ansiedade, né? Com o estresse ali e tal. Mas agora, quando isso vira aquele descontrole, que a gente vê ali a cena, deixa a gente assim, ai, eu já vivi isso, não quero ver isso de novo, não, né? Aí já toma um rumo ruim, né, Adelaide? Hoje eu tava podcast sobre Podcast do Caramba no YouTube? Foi depois desse. Foi Aproveitar depois também. desse. sobre o Divertidamente mesmo, e o rapaz ele tava falando de uma criança que assistindo ao filme ela teve crise de ansiedade. Então isso também a gente tem que tomar cuidado, porque assim, é todo mundo
que vai ter um... Aí a gente já está falando de transtorno, né? Não é todo mundo que vai ter um transtorno de ansiedade. A gente tem que aprender a dominar. Nós, adultos, né? Você assistindo ao filme, você tem recursos. Você tinha recursos ali para... Você lembrou, mas você não vivenciou aquilo de novo, né? Uma criança, muitas vezes, ela não tem recursos. Verdade. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Os pais conversarem com a criança a respeito de... A ansiedade, ela é como se fosse, assim, é muito medo. É muito medo acumulado. Então, o medo, a gente tem que pensar no medo como como eu vou vencer esse medo? Me expondo na medida do possível, né? Que a gente, porque se você não se expor e aprender encontrando ali os seus recursos, aprender a lidar com isso, volto lá na questão, a ansiedade, ela vai se tornar parte de você, ela vai te conduzir, ela vai tomar as rédeas da sua vida e vai. E até no filme ela tenta controlar, né? Assim, não, mas isso, tentando absorver todas, e em algum momento escapou dela ali, ela fica assim, como assim? Você vê que até ela perde controle de si, até ela virar louca da casa. Antes da gente falar, eu queria voltar na alegria, mas antes eu queria provocar. Ai. Opa, comigo mesmo. Ione. Tem uma emoção ali que ela não é retratada, mas ela acontece. Na hora do livrinho lá. E ela foi buscar o que a... Faz suspense não, fala logo. A culpa. Sim. A culpa. Buscar informação que não estava disponível para ela naquele momento de forma errada. Ela entrou na técnica. O livrinho da técnica. Que dizia alguma coisa a respeito dela. Tudo bem. Você dormiu nessa hora, hein? Não, mas é porque as amigas tinham falado com ela. Meu chocolate. As amigas tinham falado com ela assim, não, porque naquele livrinho ali tem tudo. Ou você vai ser aprovada, ou você nunca vai ser a escolhida da técnica. Aí ela ficou pensando assim, nossa, eu precisava ter acesso a esse livro, né, e tal. Como que eu chego nesse livro? E ela chegou de maneira errada. E o sentimento de culpa, É uma tristeza que ela sentiu ali junto com a ansiedade. Ela sentiu tristeza porque ela estava fazendo algo contrário ao sistema de crenças inicial dela. Sabe? Ela era uma criança que não quebrava promessas, ela era uma criança honesta, né? Então ela estava fazendo algo contrário a quem ela é, de fato. E aí dá um chute na cabeça dela. Essa confusão foi... Isso. Por falar em tristeza... Talvez pelo pertencimento, né? Que a gente não falou sobre o pertencimento. Sim, não falamos. Mas talvez pelo pertencimento, né? Pertencer àquele grupo que ela quebra ela rompe, né? Com quem ela era. Isso acontece muito com os jovens, né? Demais. Na adolescência, né? Por falar em tristeza, tem uma pessoa que a gente conhece que parece muito com a tristeza, né? Mas não vou falar ao vivo, não. Depois a gente fala com vocês fora do ar. Mas aqui, essa questão com o jovem acontece muito, né? Ele querer se sentir incluso num grupo, ajuda com as palavras... Aceito. Ser aceito. Ser aceito. Aceito. Não, mas como é que palavra moderna? Tribo. Sim, Tribo. Esse de uma pertencimento. Então a pessoa ela acaba quebrando aquelas crenças que ela tem pra... eu vou ali, sei lá, o pessoal fuma, eu não fumo, o pessoal se droga, e toma não sei o quê. Aí começa a quebrar aquelas crenças, né? Por isso que o nosso trabalho como pai, de criar as raízes ali, pra mostrar que é fundamental, né? Sim. Valores, né? Os valores. Isso, Eles norteiam a nossa vida, né? Sim. Ensinar sobre valores. Plantar mesmo, né? Porque, por exemplo, não está na presença do pai ou da mãe, ele vai fazer ou não vai fazer. Depende de como foi construído isso lá. Isso, e todas as vozes que vão entrando em mim, quando o Merlin fala dos sentidos, né? Nada está no intelecto se não passa pelos sentidos. Então tudo entra pelos sentidos. Por isso que a gente precisa estar atento, né? As memórias, elas vão sendo construídas a partir disso, a partir de tudo que eu vou ouvindo, né? No filme a gente vê isso.
de tudo que eu vou ouvindo, tudo que eu vou vivendo, eu vou colocando aquilo ali, aquilo vai eu vou me tornando aquilo. Então, a gente pode pensar nos pais, né? Se eu rotulo muito os meus filhos, a minha voz vai ficar ali. Então, se eu não estou plantando valores, né, saudáveis, coisa boa mesmo, na hora que essa criança for apresentada, vamos falar na pornografia? Porque assim, cada vez mais cedo isso acontece. Criança com pornografia, assim, cada vez mais cedo. A gente 8 anos. 10 anos, 9. Tem uma pesquisa na Adelaide que eu não sei qual a fonte, mas já ouvi falar em vários meios assim, confiáveis, né? Que hoje, a partir da internet, a idade que as crianças estão começando a ver coisas que, numa quantidade que os antepassados elas jamais viram, né? Numa cena, ver coisas que o avô jamais imaginou ver, aos 8 anos de idade já começa. Olha como que é perigoso, né? Sim, a formação da personalidade dela. Cedíssimo, cadê a pureza? A gente tem que zelar pela pureza. Mas o volume de dia é maior do que as pessoas em toda a vida. Pois é, olha só. Isso também, isso gera uma ansiedade gigantesca. Por isso que a gente se perde, né? Porque a gente não dá conta de tudo mesmo. Daí o que a gente trabalha no processo terapêutico é a questão da hierarquia, né? A gente tem que aprender a hierarquizar o que é mais importante para aquilo que é menos importante. Porque não dá para roteirizar, né? Pensando no roteiro, personagem, não dá para ter um roteiro muito grande. O meu personagem ele vai ficar em campo ali, ele vai ficar doido mesmo. A gente tem que aprender a hierarquizar mesmo. Coisas que são mais importantes. E aí, pensando na criança e no adolescente, ele não tem ainda essa capacidade de roteirizar, de hierarquizar. Então, talvez os pais vão ter que fazer isso. A criança tendo acesso aqui a telas, ela não vai conseguir lidar com aquilo. Então, os pais vão ter que colocar limites, né? Conseguir colocar limites. Você falou uma coisa, Adelaide, que me 2 filhos, né? E o médico uma vez falou, não se preocupe, porque aí eu estava vivendo na época essa fase de criança para adolescente. Aí ele disse, não preocupa, responda pontualmente o que a criança perguntar, tenta ficar no mesmo nível do olhar dela e responda. E você vai sentir que a sua resposta é suficiente para aquela pergunta da criança. A gente que fica fantasiando que a criança, mas ela vai perguntar isso, como é que eu vou responder isso? E se a gente não tomar cuidado, o mundo constrói essa informação para a criança de forma errada. Sim, perfeito. A ansiedade está muito ligada com a nossa imaginação, né? Então você começa a imaginar um monte de possibilidades e você se perde naquilo. Quando você pode olhar no olho dele e ver o que ele está precisando. Né? Às vezes ele precisa assim, você fala assim, olha, isso não é o momento ainda. Vamos fazer outra coisa? Né? Até mesmo nisso que a Adelaide trouxe, que é muito importante, né? Que às vezes a criança vai no cinema e ela vê aquela cena e fala, mãe, eu sinto isso, e começa a sentir, né? É preciso dar atenção a isso. Mas ficar batendo na tecla, você está ansioso, não ajuda, né? Ajuda. Só piora, né? Só piora. O que ajuda é direcionar. Calma, vamos sair, vamos tomar uma água, respira, né? Quer conversar sobre isso? Porque tem pais que ficam tão com receio da criança sofrer, da criança não ter que passar por aquilo e ela precisa passar por muitas coisas, né? E já logo vira assim, nossa, eu vou te levar no psicólogo. Quando muitas vezes os pais é que precisam do psicólogo. Muito mais que as crianças. É verdade. Agora, eu vou polemizar pra mim mesmo e eu falando a minha opinião. Gostou? Eita! Olha só, vocês falam de tela. Cara, uma coisa que eu tenho falado com meus meninos lá em casa. Já estão maiores, mas assim, a gente que é pai, pô, se você tá vendo que a tela tá atrapalhando seu filho, tira a tela dele. Exatamente. Tira, para. Aí o pai fala assim, mas como é que eu vou fazer? O meu filho fica com a tela. Eu tinha tela. Você tinha tela quando era criança? Vou polemizar aqui para as duas nos ajudar a responder. Tira a tela. Quem tem autoridade não é o pai e a mãe? A síndrome do reizinho. O que eu vou fazer? Manda arrumar o quarto?
arruma serviço para ele dentro de casa, você não vai ver se não vai fazer aqui, Mas ó. e o meu filhinho? Mas aqui que acontece? Aí não é muito assim um Mas reizinho. é culpa nossa, como pai. Então, Porque a gente enfia a tela no menino, porque a gente tá sem paciência para conversar com ele, para brincar, para sentar, para dar atenção. Aí a gente não faz, né? E assim, que nem eu falo com meus meninos, né? Assim, nós somos cristãos, a gente tem valores cristãos, e eu falo para eles, olha, valor cristão não é só dentro da igreja não, meu filho, é no dia a dia. Então, exemplo, eu tô jogando um jogo, se o jogo só tem porcaria, valor ruim, tá plantando coisa ruim no coração da pessoa. Sim. Então, assim, é 100%, não dá para ser meia boca. Eu sei que é meio polêmico que eu tô falando, mas é eu, Ricardo, que tô falando, é minha opinião como pai, como pessoa. Então, assim, se você tá vendo que o teu filho tá vendo coisa no YouTube que não presta, corta. Hoje, como fazer filtro. Tem como fazer filtro de idade, fazer filtro de um monte de coisa. Hoje tudo que aplicativo tem. A gente só não pode ficar assim, como é que eu faço e tal. E como vocês falaram também, um recurso que as pessoas têm é levar no psicólogo. Né? Também levar no psicólogo. Igual a Letícia falou, não vejo isso como negativo, não. Quando for necessário, e o próprio faça, pai, né? a própria mãe fala assim, cara, não tô dando conta. O que eu faço? O que vocês acham? Também a importância do pai ir para o psicólogo. Isso aí que eu tô falando, também. Dos pais, para eles aprenderem porque às vezes o filho tá desequilibrado porque o pai e a mãe não deixam nem louco, né? Ou estão ausentes. Espelho, né? Ué. Não tem presença, né? Não tem. Não tá tendo presença ali, tempo de qualidade. O que vocês acham? Quero polêmica. Eu partilho do que você traz, né, Ricardo? A família é a igreja doméstica. É isso aí. Não tem como eu ser uma coisa lá e não ser essa coisa aqui. Lembrando que assim, a gente não está falando de religião aqui não. Estamos falando de valores familiares. Sim. Não é? Ricardo, o que é valor familiar? Eu vou falar para você o que é valor familiar. Você quer que seu filho fique vendo pornografia com 10 anos de idade no YouTube? Aí eu vou falar um negócio pesado. Se você está ouvindo e falando assim, não, meu filho pode ver pornografia, sabe o que você faz? Desliga. Vai ouvir outro programa, que a gente não quer você como ouvinte aqui no programa não. A gente tem que falar de coisas boas, tem tanta porcaria acontecendo, só que tem muita coisa boa. O pessoal fica demonizando o YouTube, rede social. Cara, se você souber usar o que tem de tecnologia pro bem, Sim. Você vai plantar coisa boa na sua família, no seu dia a dia, no seu trabalho, no mundo. Falta iniciativa nossa. A gente sempre culpa os outros, né? E eu falo muito isso onde eu vou. Eu escuto muitas pessoas falando assim, essa geração tá quebrada, essa geração é fraca, essa geração não sei o que lá. Quem é que cuida dessa geração? Sou eu como pai, cara. Se o meu filho está quebrado, se o meu filho não aguenta pressão, se o meu filho não consegue controlar emoção, a culpa é minha. A culpa não é do YouTube, não é do youtuber, não é do cara da televisão, não é do vizinho. A culpa é minha. Só que é difícil olhar no espelho e falar assim. Muito difícil. Não é? E assim, Ou seja, vou mandar todo mundo pro Serlar. Banda Badelagem, que no momento estou de licença maternidade. Mas existem coisas que são postas, né? Que são a realidade ali que é imutável, né? Por exemplo, hoje mais cedo eu estava assistindo também um outro podcast, e aí eles falando, olha, esse copo é amarelo. Não tem como alguém chegar e falar assim, não, esse copo é verde. Não, o copo é amarelo. Ponto, né? Então existem verdades ali na nossa vida que a gente precisa aprender sobre elas e elas vão nos nortear, elas vão nos direcionar. E quem que vai fazer isso no primeiro momento ali em casa? São os pais. Exatamente. Tudo na vida tem hierarquia. Na natureza tem hierarquia. Né? Na escola tem hierarquia. Na igreja tem hierarquia. Todo santo lugar tem hierarquia. Por que em casa não vai ter? Por que eu vou ser igual ao meu filho? Eu não sou igual ao meu filho. Eu não tenho que ser amiga dele nesse ponto de ele me conta tudo, eu não intervenho nesses assuntos, deixa ele. Não. A autoridade ela é importantíssima para nos formar. Né? Ela faz com que a gente consiga enxergar até onde eu posso ir. Né? Ela faz com que eu consiga enxergar o bem e o mal, né? Através dessa pessoa que passou por um processo de ser ela mesma boa, né? Que ela conseguiu se formar bem, né, Adela? Isso vai ser um bom pai e uma boa mãe. Sem dúvida. E assim, a gente fala, mas assim, não é fácil. Eu erro toda hora, eu erro todo dia, eu tô sempre procurando melhorar. Agora, a gente falou isso com a psiquiatra aqui, né, ó? Pra frente, o pessoal te vê, assim, linda, maravilhosa. E uma coisa que assim, eu recomendo que, mesmo você, hoje eu não tô com problema nenhum, cara, vai no psicólogo, vai fazer uma terapia, né? Porque a gente precisa conversar, a gente precisa desabafar, nem sempre a gente tem amigos e pessoas para fazer isso, né? E também, que nem a Jéssica falou, sobre a gente identificar
algum possível desvio que possa acontecer. Né? Já no conversando, mapeamento, toma cuidado com isso, não vai para cá, não vai para lá. Acho que é saudável, não é? Procurar antes de acontecer, antecipar Com certeza. uma terapia. Principalmente o olhar dos pais, né, da criança adolescente, se você está percebendo algum comportamento diferente, Sim, mudanças, né, no alguma comportamento. reação. É um dever da gente, né, buscar ajudar essa criança e adolescente, e se a gente não tiver essa competência, é buscar ajuda do psicólogo, do Sem psiquiatra. dúvida. Sim. E aí eu te faço uma pergunta. A gente ouve falar em terapia, né? Terapia de casal, terapia em grupo. Tem terapia de família? Pais. Pai junto com os filhos? Existe? Tem. Tem? Ah, é? A sistêmica, né? É, E como é que é? Como é que faz? Nunca participei de uma sessão Tá. de todos juntos. A minha forma de conduzir a de Adelaide é mais separadinha, assim. Eu nunca fiz não. De casal, o pau quebra, né? Um xingando o Não, outro. eu tal. também nunca tenho de casal Nossa, juntinho assim na minha frente, não. polêmica. Mas você já, Adelaide? Eu já vi. Eu Eu Mas não. de família? Eu atendi os Deve ser casais muito louco. separados. Deve ter polêmica. E deu certo. Eu preferi seguir assim, mas Adelaide já eu atendeu também junto. já atendi junto, mas eu atendo separado e às vezes coloco junto. Aham. Ajuda, né? Ajuda? A gente consegue perceber o que está nas entrelinhas. O nosso olhar de psicólogo, né? Você consegue ver uma expressão facial, né, Adelaide? Você Sim. consegue perceber ali um olhar. Tem até uma cena no filme que mostra. Não sei se você lembra, Ricardo, você não estava cochilando nesse momento. Não, tava não, eu não faço não. Eu tava comendo junto, comprou chocolate pra mim, eu tava curtindo o filme. Não vou falar quais são as personagens, mas duas olham uma pra outra e eles fazem assim um zoom na expressão facial de cada uma. Elas juntam as sobrancelhas. Ah, tem um computadorzinho, né? Eu Isso. vi, viu? Então, a nossa linguagem não verbal, ela diz muito. Sem E dúvida. nós, enquanto psicólogas, a gente vê muito disso quando a gente está de frente pro nosso paciente, é atento a eles, né? Tem coisas que eles não dizem com palavras, mas eles falam pra gente. Eu quero voltar na questão dos pais, Sim, vamos lá. porque eu lembrei do Jordan Peterson, no livro 12 Regras para Ele fala assim, ele fala dos pais não serem amigos dos filhos, né? Nesse sentido. Ele traz que amigos, os filhos terão vários durante a vida. E pais, eles só terão 2, se tiverem. Então, assim, a relação de pais e filhos, não é que não pode haver uma amizade, mas não é uma amizade, né? Uma autoridade maior. Sim. E quando você traz só a amizade, esse filho se perde. Porque ele não tem a referência, Entendi. entende? Da autoridade, de quem tá. Porque a gente está trazendo aqui muito dos pais serem esse exemplo, né, para os filhos. Então ele perde esse exemplo. Ele vai encontrar, em algum lugar ele vai encontrar, seja um professor, seja em um guia religioso, Ou um né, amigo psicólogo, autoritário ou um também. amigo, ele vai precisar encontrar, mas ele pode encontrar coisas ruins também por aí. Sim, sem dúvida. E aí esse filho acaba se perdendo. Mas tem muita coisa boa. Vamos voltar Alegria. para alegria. Vamos voltar Alegria, pra alegria. vamos falar da Porque ela alegria. passa do 1 pro 2 e É. ela lidera. É lógico que a vida não é um mar de rosas, a vida não é Não. cor de rosa, não é todo dia que a gente tá alegre. Tem dia que às vezes você não tem momento de alegria, hora nenhuma, e tá tudo bem também, não é, doutora? Sim. Tem uma parte que eu achei muito interessante, em que passou tudo ali, né, aconteceu tudo que tinha pra acontecer no filme, e aí a parte ali da ansiedade que queria sumir com as coisas ruins, a memória, né, ruim, ela se une àquelas coisas boas que a alegria estava toda hora tentando trazer. Gente, olha isso daqui, olha esse sistema de crenças dela, né, olha essa situação que ela viveu e tal. E aí elas se unem e formam a, não nova Hailey, mas a Hailey por completo, né? Sim. Com as coisas Sim. boas, as coisas ruins. Autêntica, né? Autêntica, verdadeira, isso mesmo, eu amo essa Com palavra. tudo, porque assim, todas as emoções, elas são nossas, né? E nos torna mais humanos. Quando a gente deixa alguma de lado, né? Ou às vezes só quer alegria, você vai perder, você vai ficar uma pessoa mais fraca, né? Mais frágil, não vai ficar resiliente. E isso que traz resiliência, assim, todas essas possibilidades emocionais que a gente tem, pode nos fortalecer. A gente precisa delas.
E a alegria também, tem uma hora que ela no começo, ela tá ali, ela quer esconder as coisas ruins. E depois ela percebe que, puxa, é importante. Isso que nos constrói, né? São os momentos... Eu lembrei de você quando eu vi esse momento, a importância de identificar as emoções e ver que em todas elas tem sua importância, até as que é mais comum a gente achar que não, essa eu não quero ter, como se a gente pudesse se livrar, né? Essa eu não quero ter, essa aqui é só coisa errada, essa aqui é só coisa ruim, e não é bem assim. Não é. Tudo é importante pra gente. Temos um tempinho ainda? Ao pouco, né? Passa rápido. Tá acabando. Tá acabando. Mas olha, tudo é importante. E se a gente não conseguir integrar tudo em nós, né? E encontrar esse lugar em nós, e aí o processo terapêutico ajuda nesse sentido. Encontrar esse lugar que domina isso tudo, porque as emoções, elas fazem parte da gente, mas elas não são tudo. Então nós temos assim, meu Deus do céu, às vezes as pessoas elas ficam aí patinando na vida porque elas não sabem a potencialidade que elas têm. Elas não sabem de verdade quem elas são. Então quando a gente entende isso, entende essa importância de todas as emoções na vida e integra o nosso eu agora, no meu eu atual, eu fico muito mais fortalecida, eu fico muito mais resiliente, né? Eu gosto, no processo terapêutico, no início, a gente faz um estudo da personalidade. Então, a pessoa ela vai me trazendo ali histórias dela. E aí tem uma atividade que chama gráfico de história de vida. Ela vai trazendo nesse gráfico os principais acontecimentos que marcaram ela, tanto positivamente quanto negativamente. E é bonito, e ela traz a percepção dela hoje. É bonito você ver um evento negativo, né, Marlene? Um evento negativo que está no passado dessa pessoa, mas que hoje ela olha para aquilo, ela vê beleza, ela vê a importância dela ter vivenciado aquilo, a importância no eu atual dela, como que aquilo a fortaleceu. Entende? Então, gente, a gente não pode deixar nada de lado, mas tem que aprender a dominar, né? A ansiedade, a vergonha, a tristeza, encontrar o domínio até da alegria, porque a pessoa alegre demais também vira um bonachão e ninguém aguenta. Ficar rindo à toa. Oi? Pode? Dentro da semiótica das cores, a gente entende a alegria amarela, mas ela tem o cabelinho azul como uma forma Um equilíbrio, né? Sim. Verdade, fantástico. Uma observação top, hein? Eu não também não. Eu não aprofundei dessas partes, mas me chamou a atenção, porque Eu eu não gosto sei nem muito o que é de isso que cor. você falou, depois você me explica. Mas eu não tinha reparado isso, não. É porque é uma cor quente e uma cor fria, né? Realmente, agora ela me trouxe a imagem. Tem um negocinho azulzinho aqui na cabeça dela. Mas isso é um papo para o outro podcast do caramba! Meu Porque nós já estamos Deus. chegando na reta final do podcast. Eu queria primeiro agradecer a Mirlane, agradecer a Adelaide pelo tempo que vocês vieram aqui, assim, de ter aceitado e ter vindo aqui com tanta bater esse papo com esse tema, ter vindo com tanta felicidade, sabe? E é legal, porque graças a Deus, e assim, Deus coloca na vida da gente pessoas que são maravilhosas. Vocês dois são maravilhosos, porque vocês entendem o propósito do nosso programa. Que é realmente a gente... E tem milhares de pessoas ouvindo a gente agora, e às vezes a gente falando alguma coisa, a gente está plantando uma sementinha na casa de cada pessoa, e como eu e a Ione falamos, se a gente conseguir realmente fazer a diferença na vida de uma pessoa, já valeu a gente estar aqui no sábado. E a gente sabe que vocês entenderam esse propósito, vocês vêm sempre aqui com felicidade, e agradecer vocês muito, muito, muito. Mas antes de a gente encerrar, eu queria que vocês dessem o último recado, e você falasse a rede social, onde que você atende, você também. Pode ser? Pode ir lá? Vamos lá. Pegando isso que a Adelaide falou, resumindo aqui, né, Adelaide? Eu tenho que falar rápido. A gente vai ter aí... eu trouxe um livro para indicar, então por isso que eu vou fazer essa introdução. A gente tem as emoções, que são essa parte do dedinho menor, né? A gente tem a vontade, né, Adelaide? Que é como que eu vou conduzir isso? E a gente tem a inteligência. Olha, o dedo maior. É o que a gente precisa cuidar mais, né? Aprender sobre as coisas, usar mesmo o nosso raciocínio, né? O alcance que a gente vai ter de tudo aquilo que está posto pra gente na realidade. E aí tem esse livro que se chama A Educação da Vontade. Eu sempre trago livros aqui, mas acabo esquecendo dentro da bolsa. Ele é um livro muito bom
pra gente, inclusive como pais, estudar É isso possível daqui. educar à vontade. Sim, essa disposição para a vida, para buscar o bem, né? Que Então, bacana. é muito bom. E aí, a Adelaide estava falando da pesquisa, né, do livro do Jordan Peterson. Eu quero falar os nomes deles aqui para as pessoas que estão ouvindo. Sim, Depois eu vou pode deixar falar. lá no meu Instagram, que é Mirlane Boa, Valadão. boa. Mas aí vou falar aqui, ó. Então, os livros, ó. A Educação da Vontade, o Mindset, que é a nova psicologia do sucesso, que eu acredito que essa pesquisa tem nesse livro, que eu leio ele algumas vezes. E o 12 Regras para a Vida, que é o do Jordan Peterson. Ler esses três aqui traz para os pais isso que a gente está falando aqui. Bacana. Esse aprendizado de como que eu vou agir quando meu filho tiver determinado comportamento. E também para os adolescentes que já querem iniciar, né, assim, o domínio de si. Como que eu vou fazer? Pega esses livros para ler. Já vai ajudar demais. Posta lá que eu vou colocar. pegar essa recomendação. Top. E E fala, qual que é, onde você Instagram, atende? Mirlane Valadão Instagram, no momento eu não estou atendendo. Ah, é. Eu não sei quando eu retorno ainda, mas sempre que eu posso. Ela é sempre que eu recém-mamãe. consigo- meu bebê fez 7 meses. Mas sempre que eu posso, que eu consigo, eu apareço no Insta pra deixar alguma mensagem positiva, pra explicar alguma coisa, né? Eu uso ali como um meio de alcançar as pessoas também. E qual que é o Instagram? Mirlane Valadão. Mirlane Tem o YouTube, Valadão. que em breve vai ter vídeo. Opa, isso O João aí. tem que dar uma folguinha. Top. E Adelaide? Fala, Adelaide, por favor. E o meu Instagram é Adelaide, com Y. Eu atendo em frente à Praça do Povo. Mas eu posso deixar o telefone? Claro, 31 claro. 995950985. Repete aí. 31 95950985. Eu gostaria de agradecer, né, a Sim, Mirlane e a nossa vocês que nos parceria, né? convidaram. Muito obrigada. Eu venho sempre com alegria no coração A gente mesmo. percebe. Porque E é eu gostoso vejo receber mesmo a vocês. importância disso, de ser útil. Né? A gente busca o conhecimento, a gente faz curso, a gente busca o conhecimento para levar, para entregar para as pessoas. Que elas também. Isso melhora um pouquinho a gente Sem Melhora dúvida. o outro também. e melhora o outro. Sem dúvida. Muito sem obrigada dúvida. também, gente. Você sempre me convida, eu fico assim, ai, pô, tem que arrumar um jeito de ir. Não, obrigado a vocês. Foi sensacional, foi maravilhoso. Muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Isso aí, ó. Já estamos chegando no final do programa. Vai dar 2 horas da tarde. Calma que a gente vai sortear os brindes aqui. Vou falar o seu nome daqui a pouquinho. Primeiro, deixa eu dar um... Cadê? Dá um tchau pro YouTube aí. Tchau, YouTube! Tchau!